Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Paulo Seriguete, eu sou formado em psicologia, tenho especialização em saúde mental e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre tudo isso, sobre saúde mental, sobre autocuidado, sobre o nosso processo de cansaço. Mas antes de começar a minha fala, eu tenho uma pergunta para todos vocês que estão aí no evento. Tem alguém cansado aí? E eu não estou nem falando do evento. Eu não estou falando do trabalho, eu não estou falando das relações amorosas, eu estou falando da vida. Tem alguém cansado aqui? Hoje é muito comum que quando a gente encontra alguém e a gente vai se cumprimentar e a gente pergunta, e aí, tudo bem? Qual é a principal resposta? Eu estou cansado. Eu estou bem, mas eu estou cansado. Por que será que nós estamos tão cansados? O que tem acontecido na nossa vida se nada mudou e tem nos deixado assim tão cansados? Primeiro, para começar a responder essa pergunta, a gente precisa entender o ser humano na sua complexidade. Nós somos seres biopsicossociais e em todos esses critérios nós tivemos mudanças bem significativas, né? Na parte biológica, a ingestão de muitos agrotóxicos, o ritmo de vida, a alimentação não muito boa, as nossas insônias. Do lado psicológico, também a insônia, as ansiedades, todos os atravessamentos que passam pela nossa vida profissional e pessoal. E também do ponto de vista social, a nossa vida mudou muito, né? Sobretudo porque hoje a gente não se conecta mais com as pessoas no âmbito pessoal. Hoje a nossa rede social, de fato, é uma rede social, mas online, né? Então a gente não consegue mais ter tantas pessoas próximas. E querendo ou não, estar próximos de pessoas nos ajuda a descansar, né? A gente consegue relaxar, a gente consegue respirar, a gente consegue ser nós mesmos quando a gente está no social, em grupo. Mas por que será que a gente está tão cansado então? A gente está cansado e tem um livro de um autor chinês muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço. Ele explica que nós estamos numa fase de transição entre dois paradigmas da sociedade. Nós estamos deixando a sociedade da disciplina, né? A sociedade que era organizada a partir da disciplina, de cumprir horários, de cumprir rotinas, de ter tudo muito certinho, para a sociedade da performance, onde cada vez mais a gente precisa competir. Ele dá um grande exemplo para explicar um pouco essa sociedade da performance em relação aos profissionais que trabalham como motoristas de aplicativos. Tanto que essa nova era tem sido chamada de uberização, onde é vendido para eles, é vendido para nós, é vendido para todo mundo, que o seu ganho é relativo ao seu esforço. E está errado? Não está errado. Mas não é só isso. Não adianta só se esforçar, não adianta fazer cada vez mais, porque a gente tem necessidade que aumenta cada vez mais. Mas se você perguntar para alguém que trabalha no Uber ou em qualquer outra plataforma de aplicativo, ele vai te explicar por que ele está tão cansado. Porque ele tem a sensação de que cada vez mais ele precisa trabalhar mais e mais e mais. E disseram para ele, olha, o seu sucesso é relativo ao seu empenho, ao seu desempenho. Por isso essa sociedade é chamada de sociedade da performance. Uma outra característica muito forte dessa sociedade são as redes sociais, que é o palco onde essa sociedade da performance acontece. Se você abrir o Instagram ou qualquer outra rede social, você vai se deparar com uma série de pessoas fazendo muitas coisas e sendo muito feliz. Fazendo dieta, academia, indo para o trabalho sorrindo, saindo com parceiros, conhecendo vários barzinhos. E isso dá uma sensação na gente de que eu não estou vivendo bem. Porque se eu não estou comendo bem, se eu não estou malhando bastante, se eu não estou saindo de casa, se eu não estou gravando muito vídeo, parece que eu não estou legal, né? Então, essa sociedade se organiza a partir dessa performance, a partir dessa competição. Eu preciso estar sempre competindo com outras pessoas por mais espaços e por melhores espaços, mas ao mesmo tempo eu preciso também competir comigo mesmo. Me disseram que eu preciso ser melhor que ontem e amanhã eu vou precisar ser melhor que hoje. Isso nos deixa muito cansado. Uma outra característica dessa sociedade são os nossos excessos de pensamentos. Nunca nós nos deparamos com tantas pessoas nos consultórios, nos atendimentos, com pessoas com ansiedade. E aí eu digo para vocês, o que é ansiedade?
é a minha capacidade de antecipar a uma demanda. Isso é muito bom, mas a ansiedade crônica, aquilo que é tido como uma doença, uma patologia, é o excesso, eu querer controlar tudo que esteja relacionado ao meu futuro. Eu quero controlar como vai ser o amanhã, a semana que vem, daqui 15 dias, o mês que vem, toda a minha vida. E não só a minha, a vida dos meus amigos, dos meus familiares, da empresa, a minha carreira profissional, a minha carreira acadêmica. Eu quero simplesmente controlar tudo. E aí eu paro e dou um exemplo para os meus pacientes. Você está na praia, diante de um mar maravilhoso, e você é um barco. Você pode controlar uma parte disso tudo, que é o seu barco. Na maioria das vezes a gente quer controlar o mar. A gente quer controlar a quantidade de ondas, a gente quer controlar a intensidade das ondas, o volume, a altura. E o mar, para quem já conheceu, sabe muito bem que a gente não consegue controlar, né? Mas é isso que a gente faz. A gente está diante do mar com o nosso barco e a gente pode controlar o barco, a gente pode controlar aquilo que nos cabe, aquilo da nossa vida. Mas a gente não consegue controlar tudo, mas dá essa sensação de que eu preciso controlar e eu preciso pensar em todas as coisas, né? Existe até um transtorno muito interessante para a gente estudar num outro momento que chama TPOC. Ele é primo do TOC. A diferença dele é o pensamento. TPOC significa transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. São pessoas que precisam pensar muitas vezes na mesma coisa para se sentirem um pouco menos angustiadas. São pessoas que têm listas, ordens mentais de uma série de atividades que elas precisam cumprir ao longo do dia. Bom, mas como é que a gente descansa então, Paulo? Você falou que a gente está cansado e está todo mundo mesmo muito cansado. Como é que a gente descansa? Bom, primeiro reconhecendo o que está nos cansando, né? Mas nem sempre a gente consegue evitar o cansaço. Eu às vezes me canso do trabalho, mas me pergunta se eu consigo viver sem ele. Não dá. Eu às vezes me canso de estudar, mas pergunta se eu consigo viver sem ler um livro. Também não dá. Então eu preciso reconhecer o que me cansa, reconhecer o cansaço que bate em mim e começar a procurar alternativas para descansar. A principal delas é barata, é acessível para todo mundo e quando eu falo no consultório todo mundo fica espantado. Caminhada. E aí vocês devem estar perguntando, esse psicólogo é maluco? Tá todo mundo aqui cansado, ele está mandando a gente caminhar? Não é isso. A caminhada funciona para que o nosso corpo se movimente, para que a gente tenha uma liberação de hormônios e, sobretudo, para que a gente possa respirar. Você já percebeu que a gente tem perdido a nossa capacidade de respirar? Eu digo que nós, da vida moderna, pós-moderna, a gente respira só o necessário. É uma respiração curtinha assim, ó. Só para manter a vida. Não existe mais aquela respiração profunda. A caminhada faz isso com a gente. Quando tira a gente dessa zona de conforto e faz a gente caminhar, a gente respira. A gente manda oxigênio para todas as células, órgãos e principalmente para o principal dos nossos órgãos, por excelência, para o nosso cérebro e para o nosso sistema nervoso. Além disso, a gente deveria procurar muitas atividades culturais, talvez tocar um instrumento ou contemplar alguém tocando um instrumento, assistir uma peça de teatro ou se aventurar fazendo essa peça de teatro. A gente precisava se preocupar mais com a nossa alimentação, a gente precisa respeitar as necessidades biológicas. Se vocês pesquisarem aí no Google, depois da minha fala, consumo de vitamina no Brasil, você vai ver que disparou, porque as pessoas têm sempre a sensação de que elas estão doentes ou com falta de vitamina no corpo. Mas se você se alimenta muito bem, você não deveria ter essa sensação. Mas a gente quer buscar uma solução rápida, e a solução rápida é remédio, né? Buscar na farmácia aquilo que eu não levo para o prato. Então, balancear a nossa alimentação, cuidar da saúde física, cuidar da saúde espiritual para quem acredita, talvez que pratique alguma religião, se vincular a ela, procurar estar mais próximo dela e cuidar dos pequenos sinais. Cuidar do nosso sono, cuidar da nossa fala, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar daquilo que nos atravessa no nosso dia a dia. Essa rotina de autocuidado, essa rotina de olhar para si, já alivia e muito o cansaço. E depois, o que eu faço? Depois o que sobra é realmente cansaço. Aí precisa respeitar o corpo, precisa pausar um pouco a vida, precisa descansar mais, precisa aproveitar os finais de semana para fazer coisas interessantes, coisas saudáveis. E se possível,
Eu estou usando um para gravar para vocês, mas se possível, desconecte um pouco dos celulares. Né? O nosso sistema nervoso central, e já existem pesquisas sobre isso, não estava preparado para toda essa revolução tecnológica a qual a gente foi exposto. O celular é muito legal, eu adoro a internet, eu adoro me conectar com pessoas, mas ele nos mantém muito conectado e a quantidade de estímulo que ele causa no nosso sistema nervoso central é muito grande. O celular tem luzes, brilha, vibra, toca, a gente se conecta em várias coisas ao mesmo tempo e tudo isso, querendo ou não, gera cansaço mental. A gente então precisa, em alguns momentos, respeitar que a nossa vida também acontece de forma offline. Bom, meu tempo acabou, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, se quiserem mandar perguntas, se quiserem continuar essa discussão, se quiserem falar mais sobre cansaço ou sobre qualquer outra coisa, eu estou à disposição. Eu desejo a todos vocês um bom resto de evento, curtam bastante, aproveitem essa oportunidade e foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.